Salmos 40, um salmo escrito pelo rei Davi, do versículo 6 ao 8 diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? O Salmo 40 é mais um dos salmos escritos pelo rei Davi. Lembrando que Davi, esse período da vida de Davi é aproximadamente 1000 anos antes do Senhor ter nascido, né? O Senhor Jesus ter nascido, não viver, mas ele era o eterno, ele já existia desde sempre, desde a criação de todo o universo. Ele estava lá no princípio com Deus. Lá no princípio já havia sido definido pelo Senhor que o seu filho seria destruído na cruz por amor de nós. Então ele é aquele que sempre existiu, aquele que estava no princípio com Deus, e ele era Deus. Mas 1000 anos antes dele se tornar homem, de Deus encarnar como um homem na terra para cumprir o seu propósito, Davi já escrevia salmos. Ele já era o rei de Israel, o segundo rei que Israel teve. E Davi, na sua inspiração, a inspiração do coração de Davi era a inspiração de alguém que tinha intimidade com Deus. Ele escreveu muitas vezes coisas que eram proféticas, coisas que o Espírito Santo estava revelando. Então muitas vezes Davi estava falando dele, de um sentimento no coração dele, mas aquilo estava falando de algo muito maior. E as escrituras são assim, a palavra de Deus é assim. Quantas vezes você está lendo algo na vida de alguém, e aquilo que você está lendo, aquilo fala com você, parece que aquela situação, aquela história, se a pessoa passou por uma dificuldade, muitas vezes você se identifica com aquela dificuldade. Se a pessoa passou por uma experiência gratificante com Deus, você se identifica com essas coisas. A Bíblia diz que tudo que está escrito na Bíblia, toda palavra, tudo que está registrado nesse livro é apto e útil para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos corrigir, para falar ao nosso coração. Você não vai encontrar uma parte da Escritura que não tem uma aplicação pessoal na nossa vida. Tudo que as Escrituras nos revelam, ela tem algo a ver conosco, algo que tem a ver conosco e com Deus, um plano que Deus criou para nós. As Escrituras são tão impressionantes que até partes da Bíblia que só tem informações, nomes de pessoas e números de pessoas, aquilo ali está codificado de uma forma que nas letras que são utilizadas, nos números, nos cálculos, Deus está querendo mostrar algo. É que nós não temos condições de compreender todos os mistérios do Senhor e tudo aquilo que está revelado. Quantas vezes você chega numa parte da Bíblia, das Escrituras, você fala: puxa, mas quanta informação, parece que eu estou lendo uma lista telefônica. Lista telefônica é coisa muito antiga, né, queridos? Né? Tem gente hoje que nem sabe o que é uma lista telefônica, né? Hoje você, tem um telefone que você disca lá, fala o nome da pessoa, a pessoa te dá o nome dela, né? A lista telefônica era maior que a Bíblia, não era? Era grande, tinha as páginas amarelas, as páginas, enfim, cinzas. E ali você virava, não tinha informação nenhuma, era o nome da pessoa, o endereço e o telefone, nome, endereço. Você ia lendo ali os seus vizinhos, o pessoal da rua, era assim, estava tudo lá. Né? Tem uma parte da Bíblia que parece que está vendo uma lista telefônica. Né? Nome de pessoas e uns nomes difíceis para nós. Né? São nomes que não têm a ver com a nossa cultura. Então são nomes muitas vezes até que a pessoa fala: nossa, que nome feio, que nome horrível. Né? Alguns se inspiram nesses nomes e dão nome para os filhos. Tem os nomes bíblicos aí que os irmãos dão, coitado da criança, né? Se ele fosse, né, hebreu, judeu, seria um nome bom, mas aqui para nós às vezes não cabe bem. Mas mesmo essas passagens bíblicas, onde Deus só está dando informações, que parece que são informações, nomes, datas, quantidades, por trás disso Deus está revelando algo, que nós não conhecemos todos os mistérios. Mesmo lá na construção do tabernáculo, quando Deus diz a forma como vai fazer, os elementos, o material que é empregado, ali por trás daquilo, Deus está mostrando princípios
princípios, de coisas espirituais, revelações de quem Ele é, de quem nós somos, de como Ele quer se relacionar conosco. Mas como nós não compreendemos muitas vezes essas coisas, nós não estudamos a fundo, quando chega lá Ele fala, pega um tecido e costura assim, e borda com linha de não sei o quê, e pega um material assim assado, e pega lá ouro, você vai lendo, você fica cansado, você fala, puxa, isso aqui não me diz nada. É como se, tudo nas escrituras, tudo na Bíblia, Deus está apontando para algo que Ele vai fazer comigo e com você. Tudo tem a ver com o amor do Senhor por nós. E principalmente o amor dEle revelado em uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Que a Bíblia inteira, ela aponta para a revelação do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. E quando o Filho de Deus é revelado na minha e na sua vida, nós temos a nossa vida transformada. O objetivo de Deus revelar o seu Filho para nós, de revelar o Filho ao mundo, o seu Filho ao mundo, o seu Filho para mim e para você, o objetivo de Deus revelar Jesus para as nossas famílias, é porque Ele quer transformar as nossas vidas. Jesus vindo na minha e na sua vida, as coisas são transformadas, os nossos caminhos, eles são mudados, eles são direcionados de uma outra forma. O Espírito de Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele vem habitar em você, Ele vem habitar em nós, e esse Espírito, Ele vai nos guiar por toda a verdade. Jesus falou sobre essas coisas. O Espírito de Deus, o Consolador, Ele nos guiaria a toda a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a revelação de que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus. A nossa vida sem Cristo não tem solução, não tem. Não tem esperança nas nossas orações. Se nós não termos Jesus na nossa vida, que esperança que eu tenho? Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, no nome do Senhor Jesus, se nós crermos, nós receberemos. Então existe uma promessa de Deus, que em Cristo as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível aos homens, se torna possível em Jesus. Aquilo que eu e você não temos condições de realizar sozinhos, Cristo, Ele realiza em nossa vida. Se nós crermos no nome do Senhor, o céu se abre para nós. As coisas acontecem. Esse é o motivo da nossa fé. O motivo da nossa fé é que Deus revela o seu Filho para nós e fala, creia nele, olhe para ele, e a sua vida vai ser transformada. Nunca mais vai ser a mesma, começando por dentro de nós. Muitas vezes, quando nós falamos de termos nossas vidas transformadas, muitas vezes as pessoas pensam mais no exterior. E na realidade Deus começa uma obra dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E aquilo que acontece dentro de nós transborda para fora. Depois o resto é consequência. É consequência. Um caminhar correto com Deus transforma a nossa vida. Mas aqui, Davi, ele está falando sobre coisas fantásticas, profundas, a respeito de experiências que ele tem com Deus. Aqui no versículo 1, por exemplo, do capítulo 40 do livro de Salmos. Salmos 41, Davi diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Ele está falando, eu tive paciência, eu aprendi a esperar, e Deus me ouviu. Isso é um testemunho. Davi está falando, quando nós temos paciência, quando nós esperamos nele, Ele se inclina para nós, Ele inclina o ouvido. É como se Deus falasse assim, o que você está orando aí? Ele ouve. Davi está falando, mas eu esperei com paciência. Deus, Ele não vai fazer no tempo que nós esperamos. É isso que Davi está falando. Mas ele está falando, deu certo. Eu esperei com paciência. Deus ouviu, Ele inclinou o seu ouvido para mim e Ele me respondeu. Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Ele está falando, Deus me tirou de um lugar, um lamaçal, um lugar escorregadio, e me colocou sobre um lugar firme. Ele me colocou numa situação que eu não estava mais correndo perigo. Esse é o Deus que Davi cria, e é o Deus que foi apresentado para mim e para você. Jesus fala, aquele que me vê aquele que me enviou. Quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para o Pai. Quando eu olho para o Pai, eu entendo o amor dele através do Filho. Deus, Ele faz isso conosco. Versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca. Significa o quê? Por que um novo cântico? Porque minha vida mudou. Quando a nossa vida muda, as coisas que saem da nossa boca é diferente. A nossa reclamação, ela se transforma em cântico. O nosso lamento se transforma em alegria. Deus colocou um novo cântico. Ele começou a cantar coisas novas. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. Ele está falando, muitas pessoas vão ver essas coisas. Muitos o verão. Muitos o verão
e temerão e confiarão no Senhor. Ele está falando, muitas pessoas vão ver o que Deus tem feito e vão crer também. Muitas pessoas. Entre elas estão eu e você. Nós cremos, nós vimos que o Senhor é bom. Nós estamos ainda tendo, é lógico, eu sei que muitos aqui, todos nós temos lutas na nossa vida, temos dificuldades, nós estamos esperando coisas, nós temos orado. Mas ele está falando, muitos verão e confiarão no Senhor. Eu confio no Senhor, por isso que eu estou aqui, porque eu confio nele. Eu creio que o Senhor é meu Deus, eu creio que Ele me sustenta, eu creio que Ele me fortalece. Esse é o Deus da Bíblia, e esse é o Deus da minha vida, que foi revelado em Cristo Jesus. Bem-aventurado, versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele diz, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Esse não respeitar os soberbos é não dar atenção, é não querer obedecer às pessoas que se desviam da mentira. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, né? Versículo 5, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quisera anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Davi está falando, se eu quisesse dizer tudo que já me foi revelado a respeito do Senhor, não dá para falar, é muita coisa. É interessante que o último capítulo do livro, do Evangelho do apóstolo João, ele termina dizendo assim, João fala dessa forma, que Jesus fez muito mais coisa do que foi narrado naquele livro. E que se tudo que Jesus havia feito fosse registrado, nem todos os livros do mundo todo não comportariam o que ele fez. É óbvio que isso se trata de um exagero linguístico, vamos colocar assim, uma hipérbole. Já ouviu esse termo? Hipérbole é quando você usa uma forma, mas ele está querendo dizer, o que Jesus fez é tão imenso, tão grande, que nem todos os livros do mundo comportariam. Quanto mais um evangelho simples com poucas páginas. É o que João quis dizer. Ele fez muito, e aqui Davi está falando a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, o que Davi está falando, ele está falando, olha, o que Deus é capaz de fazer, o seu poder, o que eu já vi Deus fazendo é tanta coisa, que se eu quiser contar, não daria. Não dá, é muita coisa, não dá. Primeiro que não vai ter tempo para falar tudo isso. Uma vida só não é suficiente. Davi, ele está descortinando o poder de Deus. E aí chega o versículo que nós lemos. E esse versículo que nós lemos é muito interessante, porque quando Davi fala essas coisas, ele fala dentro de um contexto que essas coisas, elas aconteciam. Ele fala assim, sacrifício e oferta não quiseste. Ele está dizendo para Deus, sacrifício e oferta não quiseste. Mas Deus, ele havia ensinado a nação de Israel, desde que eles saíram do Egito, ele havia ensinado os rituais de sacrifícios, que simbolizavam a vinda do Cristo. Deus, ele ensinou a nação de Israel a levar cordeiros, levar touros, bodes, animais, o gado caseiro, o gado doméstico deles, como forma de expiação dos pecados. Deus havia ensinado isso, a nação de Israel havia aprendido isso. Por quê? Porque esses sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício que Deus faria por nós, através do seu Filho. Então Deus começou a ensinar a nação de Israel lá, na saída do Egito. Quando eles saíram do Egito no deserto, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, e ali ele instituísse o que nós chamamos de sacerdócio levítico, onde os descendentes da tribo de Levi, eles serviriam naquele tabernáculo. E aí, conforme Deus diz, perpetuamente, ele diz para sempre. Todos os anos eles ofereciam animais em sacrifício do povo, por causa do pecado. Deus estava ensinando para aquela nação que quando nós pecamos, um inocente tem que morrer no nosso lugar. Porque se nós morrermos em nossos pecados, nós não temos perdão. Era isso que Deus ensinou para aquela nação. Mas aqui Davi, no meio de todas essas coisas, no versículo 6, ele fala para Deus, sacrifício e oferta não quiseste. Obviamente ele não está falando de algo da época em que ele está vivendo, porque naquela época, mesmo que o templo não estivesse construído, que iria ser construído em breve por seu filho Salomão, Deus, ele ainda recebia sacrifícios dos sacerdotes. Esse tempo aqui, queridos, os sacrifícios ainda existiam. Deus não tinha dito para eles pararem.
Você não vê em nenhum lugar da Bíblia Deus falando, para, eu não quero sacrifício. Não. Quem vem com essa ideia é o Salmo 40. O Salmo 40 vem com essa informação dizendo que Deus não quer sacrifício e oferta. E aí você fala, o que está acontecendo aqui na Bíblia, nas Escrituras? Por que esse Salmo está me dizendo algo que valia, que era algo corrente na época? Os sacrifícios Deus recebia, Deus aceitava. Mas ele diz, sacrifício e oferta não quiseste. E aí ele usa uma palavra aí, que dependendo da Bíblia de vocês, e por melhor que esteja todas as traduções, ela não exprime exatamente o que acontece no original. Está escrito na minha, que é a Almeida Corrigida e Fiel ao Texto Original, ela está escrito assim, os meus ouvidos abriste. A maioria de vocês tem algo similar. Os meus ouvidos abriste. É isso que está na de vocês, queridos? Abriste os meus ouvidos, enfim. Depende, se for uma versão mais moderna, ele vai falar que abriu os meus ouvidos para ouvi-lo, ou para atentamente ouvi-lo. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra original, ele fala que fez um buraco na minha orelha. É essa a palavra original. Fez um buraco, abriste essa parte aqui do meu ouvido. Abriu, sabe quando você vai pôr um brinco e faz um furinho? Naquela época fazia um furão, em algumas situações, em algumas circunstâncias. O que a lei de Moisés trazia? O que Deus tinha ensinado? Olha que interessante. Deus falou assim para a nação de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu hei de lhes dar, lá em Canaã, e a lei de Deus dizia o seguinte: se você tiver algum irmão hebreu, quer dizer, alguém da nação de Israel, por algum motivo de dívida, se tornar o seu escravo, vocês sabiam que isso acontecia, né? Em Israel era assim: se você ficasse devendo para uma pessoa, dentro da nação, e você não conseguisse pagar a sua dívida, dependendo da forma como fosse acordado isso, você poderia se oferecer para ser escravo da pessoa. Eu vou ser seu escravo então, e eu pago minha dívida com trabalho. E a Bíblia diz que cada ano que ele trabalhava era considerado como se ele pagasse o dobro da dívida que ele devia naquele ano, e dividia a dívida em 6 anos. Era a lei do Senhor. Olha que interessante. Tem muito número, mas é simples. É assim: se você devia para alguém, você se tornasse escravo daquela pessoa, a lei do Senhor dizia que você no máximo ia trabalhar para ela 6 anos. No 7º ano, aquela pessoa que tinha se tornado o seu senhor, ele tinha que te libertar. Era uma lei do Senhor. Acabou, pagou a dívida. 6 anos trabalhando para a pessoa como escravo, e depois de 6 anos era paga a dívida. E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo que se a pessoa entrasse só com o seu corpo nessa situação, ela sairia só com o seu corpo. Como assim? Se ela viesse da casa dela, ela trouxesse, se fosse hoje, né, uma geladeira, quando ela fosse liberta, ela levava a geladeira embora. Vocês estão entendendo? O que era dela, era dela. Mas se ela entrasse só o corpo, está escrito assim no livro de Êxodo: se ela entrasse com o corpo, quando desse o 7º ano, o patrão tinha que libertar, ela só ia levar o corpo. O que ela conquistou trabalhando naquele lugar era do patrão. Se ela casasse com alguém depois lá, que o patrão desse uma esposa, e aquela esposa desse filhos e etc., ele ia embora e ficava tudo para trás. Ficava a esposa, os filhos. Era assim a lei do Senhor. Agora, se ele já era casado anteriormente, ele voltava com a esposa para casa. Por que eu estou explicando isso? Para nós entendermos o sentido do que está escrito aqui. Muitas vezes na tradução para o português, algumas coisas se perdem. E esse versículo específico é um dos versículos que dá muita confusão teológica. Tem gente até que pega no pé dessa passagem e de outra que nós vamos ler, até para querer invalidar a inspiração divina da Bíblia. Para falar, a Bíblia está furada, por causa exatamente dessa passagem. Então aqui o que Deus está falando? Está falando da orelha, e eu não cheguei na orelha ainda, né? O que tem a ver o ser escravo com a orelha? Se o senhor daquele escravo chegasse para ele depois e falasse: olha, semana que vem vai dar 7 anos, eu vou te libertar, você vai embora, pega as suas coisas, você está livre. A lei do Senhor diz isso, acabou. A Bíblia diz que tinha que ser ainda com coração alegre, não podia ser com raiva não. Não podia chegar lá com raiva e maltratar não, tinha que ser tudo na amizade. Querido, você trabalhou para mim 6 anos, cumpriu a lei do Senhor, pagou a sua dívida, acabou, semana que vem já arruma a sua mala, semana que vem eu vou te libertar. E a Bíblia diz: se aquela pessoa quisesse, por vontade própria, continuar como escravo, vocês estão entendendo?
Está na hora de te libertar. Você fala, puxa, mas eu não quero ir. Eu sou tão bem tratado aqui, minha vida é melhor aqui com esse Senhor do que lá. Eu não tenho nem casa, não tenho nem para onde voltar, não tem ninguém. Eu quero ficar aqui. A Bíblia diz isso. Deus ensinou isso. Ele falou, se a pessoa quiser ficar como escravo de livre e espontânea vontade, então isso vai acontecer de uma forma legal. Não legal de bacana, né? Legal de registrado em cartório. Você vai lá, chama os juízes, chama todos eles na sua casa, vem lá 3, 4, pega o seu empregado, aquela pessoa que quer ficar, põe a orelha dele no batente da porta da sua casa. Era um negócio meio tenso, viu, querido? A madeira, encosta a moeda, é moeda que o pessoal fala, né? A moeda da orelha aqui, ó, onde põe esse lugar gordinho, que parece que foi feito para furar mesmo, né? Acho que Deus já pôs aqui para você pendurar coisa nele, né? Enfim, né? Ele falou, você vai lá, encosta na madeira da porta e vem com uma peça de ferro com uma ponta bem aguda, que chama sovelo. Parece uma agulha de crochê. Ele falou, você vai lá na frente dos juízes, ele vai declarar que ele quer servir ao Senhor de livre e espontânea vontade. Isso está no livro de Êxodo e de Deuteronômio também, tá, queridos? Depois você pode ler lá na sua casa. E ele fala o seguinte, você vai e fura a orelha dele ali. A tal ponto do sovelo atravessar a orelha e cravar na madeira, para o sangue marcar o batente da porta. E aí você selou, pronto, está registrado no corpo dele e na madeira da porta da sua casa, que ele está lá porque ele quer. Porque é meio comum as pessoas às vezes mudarem de opinião, não é? A pessoa hoje fala um negócio com você, daqui um ano, não, eu não falei isso. Não acontece essas coisas às vezes? Se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos isso com as pessoas. A pessoa fica falando mal de nós lá e nós nem imaginamos, né? Falou uma coisa, depois desfalou, enfim, né? Então, para não ter dúvida, Deus falou, fura a orelha dele na porta da casa. Mas isso tem um sentido, tem um significado. Primeiro, uma aliança, onde o pacto ali é feito com sangue. Marca o sangue ali na porta. Fica na porta da casa que ele quer se submeter a servir, e na orelha dele fica uma marca permanente. A marca com o sovelo deixava uma marca permanente na orelha. E aí quando eu leio isso aqui de novo, pensando em todas essas coisas, ele fala assim, sacrifício e oferta não quiseste, como se fosse algo obrigatório. Os meus ouvidos abriste. Davi está dizendo exatamente isso. Ele está falando, Senhor, eu me coloquei à sua disposição por vontade própria. O Senhor veio e furou a minha orelha. É o que ele está falando aqui. É uma passagem difícil. É uma passagem que, numa leitura assim, sem ter todo esse contexto, vai passar batido. Mas é o que diz na essência do original, do que está lá por trás disso daí tudo. Ele está se referindo a essa questão. Ele está dizendo, eu me submeto a servir ao Senhor de uma forma voluntária. Eu não sou um escravo porque eu sou obrigado. O Senhor não quer sacrifícios e ofertas, não. O Senhor tem à sua disposição um servo que te serve com todo o coração. É o que Davi está dizendo aqui. Difícil, né, meu irmão? Mas revelador. E ele continua, depois que ele fala que os meus ouvidos cavaste ou abriste, ele fala, depois que fez o furinho na minha orelha, determinando que eu quero servir a Deus de toda a vontade, ele continua, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Deus não pediu. Holocausto era aquele sacrifício que era feito para o Senhor, onde o animal era totalmente queimado. O holocausto era um sacrifício que envolvia o fogo, né? Então ele fala, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Ele está falando, e ele está usando aqui uma figura de linguagem do seguinte, ele está falando de algo que não é ainda naquela época, ele está falando de algo futuro. É como se ele estivesse falando, por quê? Porque nós sabemos que na época de Davi essas coisas aconteciam. Havia um holocausto, havia o sacrifício, haviam as oblações, haviam todas essas coisas. É como se Davi estivesse falando do futuro. Ele está falando, vai chegar um tempo onde o Senhor não vai mais querer essas coisas. Ele vai ter alguém com seu ouvido furado, um servo de livre e espontânea vontade, que vai se colocar na mão do Senhor para fazer a vontade dele, como a verdadeira oferta, como o verdadeiro holocausto, como o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oblação. Porque Deus não quer mais essas coisas. É interessante que nós vemos o rei Saul. O rei Saul, ele foi o rei antes do rei Davi.
Antes de Davi ser rei, o primeiro rei que Israel teve foi Saul. E o profeta Samuel, uma certa ocasião, deu uma instrução para ele. Ele falou: o Senhor mandou você fazer assim, assim, assado. E Saul, ele não obedeceu o que Samuel havia dito. Ele não obedeceu, não que Samuel havia dado a ordem. Samuel disse o que o Senhor havia dito. Então ele não obedeceu ao Senhor. Saul não obedeceu ao Senhor. E aí depois, Samuel vem para ele, ele fala uma palavra muito, muito curiosa, é muito interessante, eu até deixei separado aqui, no capítulo 15 de Samuel, ele fala assim, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele está falando, porque o que Saul fez? Saul, ele desobedeceu a Deus, e a justificativa dele é que ele queria ofertar para Deus, ele queria dar uma oferta, ele queria fazer um sacrifício. Na realidade, Deus havia mandado ele não poupar o gado dos inimigos, era para ele ir lá e destruir tudo, não deixar sobrar nada. E ele pegou, ele deixou umas ovelhas lá, uma parte do gado, e quando o profeta Samuel chega e escuta, ele fala: eu estou ouvindo um balido de ovelhas, eu estou ouvindo barulho de gado, o que é isso? Ele fala: não, sabe o que é? É que eu guardei isso daqui porque eu quero oferecer um sacrifício para o Senhor. E aí vem uma lição na Bíblia, queridos, que muitos de nós temos que aprender essa lição. Samuel fala: será que Deus está tão preocupado assim com oferta e com sacrifício? Mais do que com a obediência? Será que justifica eu andar de qualquer jeito com a minha vida e depois querer oferecer algo para Deus, achando que com isso eu vou compensar aquilo que não tem compensação? Será que eu faço tudo do jeito que eu quero? Será que eu ando pelos meus caminhos do jeito que dá na minha cabeça, do jeito que dá na minha telha? Faço tudo errado? Envergonho o nome do Senhor, dou um mau testemunho, faço as pessoas pensarem mal de Cristo, e depois eu penso: não, depois eu vou lá e faço um sacrifício. Vou participar lá da campanha, vou lá fazer já ouviram falar sobre essas coisas? Sacrifício, campanha, enfim. Eu vou lá, eu participo disso, e aí, como na minha vida está tudo errado, eu por esse lado aqui, eu ganho a atenção e o favor do Senhor. E aí Samuel fala para Saul: não é isso. Na realidade, Jesus, uma vez ele fala assim: meu irmão, se você for ofertar algo para o Senhor, você for levar a sua oferta diante do altar, e você lembrar lá atrás que tem alguém que tem algo contra você, ele não está falando sobre aquela questão de ter mágoa um do outro, você está chateado com alguém. Não, as pessoas interpretam isso tudo errado. Leia literalmente o que está escrito. Você vai ofertar e tem alguém que está olhando para você com maus olhos, vai lá, arruma a situação. Ele está falando sobre testemunho. Ele está falando sobre convívio com outras pessoas. Você fazer coisas erradas e as pessoas estarem com mau pensamento ao nosso respeito, ou ter algo contra nós mesmo. Você está devendo para alguém e não paga. Sabe, a pessoa vem e vai para o outro lado da rua. É dessas coisas que Jesus está falando. Está enrolando alguém, está mentindo para pessoas, está trabalhando mal lá no seu emprego, o seu patrão está a ponto de te mandar embora. Ele está falando: na hora que você vai trazer a oferta para o Senhor, se você entender ou tiver a condição, por isso que nós temos que orar: Senhor, abre minha mente, porque muitas vezes nós não enxergamos. E Jesus fala: se você for ofertar e tiver alguém que tem algo contra você, Deus está mais preocupado no que você tem com os outros do que oferecer coisas para Ele. Esse é um princípio que não é ensinado em muitos lugares. Por quê? É óbvio. É óbvio. Eu vou falar para você, querido, se você não tiver com a sua vida correta, Deus não quer a sua oferta. Ele não aceita. Essa não é uma boa palavra em muitos lugares, é ou não é? Mas é a verdade. Se você não tiver com o seu coração alinhado com as coisas de Deus, não oferta não. Não serve para nada. Para nada. Vai fazer volume lá na contabilidade, vai ajudar a pagar as coisas, sim. Mas o nosso relacionamento diante de Deus não vale nada. Jesus falou: não oferte. Vai lá, arruma as coisas. Depois volta e faz. Aí Deus recebe. Você está entendendo o princípio? Como é totalmente o contrário. Mas o que se ensina muito é o quê? Oferta, sacrifica, Deus vai te abençoar, e isso, aquilo. Ah, mas eu tenho uma amante. Não, beleza. Isso aí a gente vê depois. Não, mas eu estou mentindo. Não. É mais ou menos assim. E a Bíblia ensina completamente o inverso.
A Escritura mostra para nós, sacrifício e oferta não quiseste. Ele quer uma pessoa que se coloque diante dele e fala, Senhor, eis aqui minha vida. Eu sou um escravo voluntário, eu quero servir ao Senhor. Fura a minha orelha, o Senhor abriu a minha orelha. É isso que ele está falando. Eu quero servir ao Senhor. Eu sei que sacrifício e oblações e holocausto não vão agradar ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração reto. É um espírito verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Não adianta nada. Ele fala lá para Samuel, para Saul, ele fala, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Ele está falando, Saul, você na sua cabeça, você acredita mesmo que Deus ele vai se alegrar do seu sacrifício e da sua oferta, mesmo você desobedecendo Ele para fazer isso? Eu vi uma questão, sabe esses programas de televisão que às vezes mostra escuta telefônica? Mostra lá o político fazendo acordo um com o outro. Já ouviram isso na TV, né? Uma vez eu escutei uma escuta telefônica de uma quadrilha de roubo de carga. Eu ouvi, é quente, não vi na televisão não, eu vi ali de perto. E o cara lá falando com a namorada dele, que essa turma tem namorado, tem filho, tem família, viu, queridos? Eles assaltam, vocês sabem, né? Eles têm. Eles assaltam as pessoas, dão um tiro, matam, mas tem família, tem. E ele está lá para a namorada, ô meu bem, amanhã nós vamos trabalhar. Leva o nosso nome lá na igreja para o pastor orar. O trabalhar deles é amanhã nós vamos matar mais um caminhoneiro, nós vamos ficar com o caminhão dele, é esse o trabalho dele. Mas leva lá, orar para quê? Orar para que eu não seja preso. Queridos, tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que está fazendo mal e ainda ora a Deus e Deus vai dar o livramento. Tem. Nós não estamos nesse nível, mas muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos pequenas coisas, não tão graves assim, e achamos que depois, eu vou lá e faço um sacrifício. Não um sacrifício de dinheiro, de oferta, não. Um sacrifício de louvor, de adoração. Eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu faço qualquer coisa e Deus recebe e fica um pelo outro. Se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos essas coisas. Bati meu cartão, né? Tem gente até que pensa, deveria ter uma maquininha de cartão na entrada da igreja. Porque às vezes o pastor nem me viu. Se é muito grande a igreja, eu vou lá e bato o cartão. Aí ele viu que eu fui. Como se fosse essas coisas que importam para o Senhor. O Senhor está mais preocupado em quem nós somos, fora de tudo isso, do que quando nós estamos aqui. Aqui, se você olhar para o irmãozinho do seu lado, ou que está mais longe, pode ver, todo mundo tem cara de crente. Pode ver, ele não tem? Olha quanto crente aqui. É assim. Pastor tem cara de crente, né? Ou pastor, é o crentão, né? Todo mundo pensa assim, Mas, meu irmão, só Deus que anda conosco que sabe. Só Ele. O Senhor nos conhece de perto. Ele sabe quem eu sou lá fora, Ele sabe quem é você lá fora. E Ele está falando, meus queridos, não é dessas coisas que eu quero. Eu não quero sacrifícios, eu não quero rituais, eu não quero religiosidade. Essas coisas não vão empolgar o Senhor. Eu canto afinado, o outro canta feio, Deus nem ouve. Não. Deus ouve qualquer louvor, não tem diferença para o Senhor. O louvor que Ele não ouve é aquele que a pessoa só louva da boca para fora cantando. E lá fora não tem nada a ver com a vida dela. Nada, a vida que ela tem lá não tem nada a ver com o que ela canta para Deus. A pessoa vem e oferece um sacrifício de louvor com lábios que confessam o seu nome. A Bíblia ensina isso. Quando nós o louvamos, o adoramos, cantamos, eu estou adorando a Deus também, é uma forma de adoração, mas é só uma forma. A minha adoração maior, ela começa quando eu desço essas escadas. Às vezes o irmão, antes de descer a escada, já deixou o louvor e a adoração verdadeiro, já está saindo falando mal de alguém, do irmão, sei lá. Já deixou o coração de adorador aqui. Antes de sair da porta, já o coração de adorador jogou no chão, fala, bem, no próximo culto eu pego de volta. Aí entra pela porta, né? Senhor, estou aqui de novo. Dá o coração de adorador. Jesus, e louva e canta, e enfim. E aí oferta. Eu vou ofertar porque meu sacrifício. Vou ler a Bíblia. Glória a Deus. Mas saiu dali, o coração de adorador fica aqui no altar. Jesus não falou isso. Ele falou, se está tudo errado lá fora, deixa a adoração aqui, não faz não. Vai lá, arruma as coisas, conserta a vida, depois volta. E aí oferece. E aí ele recebe.
É esse o princípio. E Davi, ele começou a entender essas coisas. Ele começou a entender que Deus estava falando, eu não quero. Não é essas coisas que vão mover o meu coração. Deus, ele não vai te ouvir, meu irmão, se você tiver uma boa performance religiosa. Deus, ele não vai te ouvir se você tiver uma boa performance espiritual. Não. Deus, ele vai começar a te ouvir e ele vai começar a se agradar da tua vida a hora que você mostrar o caráter dele, quando ninguém está perto, quando ninguém está vendo, quando ninguém é capaz de te avaliar. Naquele momento que só está você e ele, você e poucas pessoas que talvez nem saibam que você é crente. E ali, naquela circunstância, naquela situação, ali você vai ser obediente à palavra de Deus. Na hora que não tem ninguém perto, ninguém, não tem uma câmera apontada para você, está você às vezes sozinho. É ali, é naquele momento, é naquele lugar que você oferece a verdadeira adoração ao Senhor. É ali, no secreto, quando ninguém tem condições de avaliar a sua performance espiritual. Quando você vai ver, você já falou algo para a pessoa. E você não está nem pensando nessas coisas. Você está lá no dia a dia, trabalhando, andando, vivendo. É aí que nós mostramos o caráter. É nessas coisas que Deus está preocupado. Ele está falando, eu não quero sacrifício, eu não quero oblação, eu não quero holocaustos, eu não quero nada dessas coisas. Eu quero uma pessoa que tenha a sua orelha furada na porta. Eu quero uma pessoa que decidiu, por amor, servir-me. É o que Deus está falando. Uma pessoa que se entregou a mim com todo o seu amor, desprendido de qualquer coisa, que tomou a decisão de fazer aquilo que é certo, quando ninguém mais quer fazer nada certo. Nós convivemos hoje, a nossa sociedade, é uma sociedade que eles estão indo para um lado, queridos, e a palavra de Deus nos leva para um lado completamente ao contrário. Se você for na mesma direção que eles, você vai terminar no mesmo destino que eles, é óbvio. Mas aqueles que são do Senhor, eles vão ter que aprender a sacrificar sua carne com suas concupiscências. O que significa isso? Dizer não para aquilo que está todo mundo dizendo sim. E dizer sim para o nosso Senhor quando todo mundo está dizendo não. E Davi está deslumbrado com essas coisas. Lá em Isaías, o profeta Isaías tem uma parte que Deus fala assim no coração de Isaías. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Olha o que Deus está, de que me adianta esse monte de sacrifício, esse monte de demonstração religiosa, esse monte de holocausto, esse monte, vocês estão aí se matando. De que adianta? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesse a pisar nos meus átrios. Me fala um negócio, Deus está dizendo, quem que chamou vocês aqui? Deus está falando isso. Não é para você não, viu, queridos? Deus está falando lá, para Isaías, lá no templo, ele está falando, queridos, eu não me lembro de ter chamado vocês aqui. Deus está dizendo para o povo daquela época. Eu estou farto. Vocês estão vindo aqui, vocês estão me insultando. É o que Deus está dizendo. Vocês estão oferecendo essas coisas. Ele continua, ele não para mais. Lógico, nós temos que lembrar que ele está falando com uma nação que Deus estava tão farto do que eles estavam fazendo, que daqui a um tempo, aqui na história, eles vão ser levados para o cativeiro. Mas eles iam lá no templo, oferecer uma adoração para o Senhor, eles iam cantar, louvar, ler a palavra. Deus está falando, eu não chamei vocês aqui, eu estou por aqui, ó. Por aqui. É o que Deus está falando. Ele continua. Não continueis a trazer ofertas vãs, que não servem para nada. Ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. O incenso hoje seria as nossas adorações, nosso cântico, a nossa oração. É abominação. As luas novas, os sábados, os feriados, as festas, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade. Deus está falando, meu problema com o povo é que o povo acha que pode andar de qualquer jeito e depois quer oferecer algo para Deus. Deus fala, isso daí vem cheirando mal. O que vocês estão oferecendo, ó Judá, o que eles estavam oferecendo para Deus, vinha contaminado de iniquidade, vinha contaminado de pecado. E assim, queridos, pode ser a nossa vida também. Nós achamos que estamos dando o nosso melhor para Deus, fazendo uma proforma espiritual, um desempenho religioso, que quem olha fala, ó, que bênção. Mas é só as pessoas que estão falando isso. Deus lá em cima, ele está com o nariz tapado. Falando, abominável.
Abominável, não tem sentido nenhum eu viver uma vida cristã querendo oferecer algo visual para Deus e minha vida verdadeira. Está tudo errado. Eu ando de qualquer jeito, eu não sigo o que as Escrituras me ensinam. Não tem valor, meu irmão. Não tem oração que compense uma vida descuidada na obediência do Senhor. Não tem. Não adianta. Às vezes a Bíblia diz lá que os filhos que não honram o pai e mãe, ou que ferem o pai e a mãe, eles tinham que ser apedrejados no Antigo Testamento. Isso foi deixado de lado. Aí Deus começa a mostrar que eles não têm vida longa. Não tem como crescer, prosperar, não tem, queridos, não tem como Deus responder às nossas orações se nós continuarmos andando na prática do pecado. Não tem. É uma falta de consenso. Eu tenho que entender que o Senhor, Ele quer o melhor para mim, Ele tem prioridades na minha vida. Eu tenho que aprender a seguir esses passos que o Senhor coloca diante de mim. Ele está falando, eu não quero sacrifício, eu não quero adoração, eu quero sim, desde que o restante da sua vida condiga com aquilo. Vocês sabem o que acontece se você deixar um frasco de perfume aberto e cair uma mosca dentro? Uma mosquinha? Vocês sabem o que acontece? O corpo da mosca, a hora que ele desfaz no perfume, ele estraga o perfume, e o perfume fica fedorento. Não adianta tirar depois, ele fica contaminado, e o cheiro dele fica gravemente comprometido. E tem uma passagem bíblica, que eu não lembro aqui agora, que fala sobre isso. Eu prometo para vocês que eu vou trazer essa passagem. Que fala que, quando você vai ofertar algo para Deus, e oferta no âmbito geral, seu louvor, sua adoração, sua reverência, o estudo das Escrituras, e a oferta em si também, os dízimos, ofertas. Se você apresenta para Deus e sua vida, ela apresenta uma vida bacana, uma vida piedosa, como diz a Bíblia, é um perfume de aroma agradável. Nós temos que entender, queridos, não adianta ser religiosos, uma fachada, nós temos que consertar a nossa vida e o nosso coração. Nós temos que entregar a nossa vida, de fato e de verdade, para o Senhor, assim como Ele merece, uma vida íntegra, reta, que se desvia do mal. Nós erramos, sim, é verdade. Nós tropeçamos. Muitas vezes nós fazemos coisas que não deveríamos ter feito, é verdade. Mas aí nós vamos até o Senhor e pedimos perdão, nos arrependemos, mudamos a nossa forma de caminhar. E Deus é bom, Ele perdoa. As Escrituras ensinam isso. Deus, Ele é perdoador, Ele é amoroso. Ele dá uma nova chance, começa tudo de novo. Aquilo que eu planto, eu colho, não tem jeito. Se você fizer algo ruim, você vai acabar colhendo frutos amargos, talvez por muito tempo, muitos anos. Mas Deus é bom, Ele perdoa. Ele não vai levar aquilo em conta para a eternidade, não. Acabou. E aí Ele recebe o seu melhor. Se a sua vida, ela estiver alinhada com isso que Ele diz. O livro de Miqueias, no capítulo 6, Miqueias diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Com que? O que eu vou levar? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Ele está fazendo uma pergunta. Eu vou me apresentar com o Senhor levando um monte de oferta para Ele? Levando um monte de bagagem religiosa para Deus? É assim? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Milhares de carneiros? Faz o cálculo. Cada carneiro quanto custa. Se ele estivesse falando em dinheiro, ele fala: será que o Senhor se agradaria se eu oferecesse 50 mil reais? Ou então ribeiros de azeite, 1 milhão de reais? Ele fala: não é Deus não quer essas coisas. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Ele está falando o quê? Eu vou sacrificar o meu filho por causa do meu pecado. Profeticamente ele está falando que Deus sacrificaria o filho dele. Mas Miqueias está falando: eu vou fazer isso, eu vou sacrificar o meu filho, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e ande humildemente com teu Deus. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer essas coisas. Ele quer a justiça, que você pratique a justiça, que nós venhamos a amar a benignidade, fazermos coisas boas. Deus, Ele quer imprimir o caráter dEle em nós. Ele quer que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. É esse o projeto que Deus tem para você. É esse o projeto que Deus tem para nós todos, para mim, para você. Eu falo para você, para nós, né? Ele quer fazer isso na nossa vida. Lá em Jeremias, capítulo 7,
Deus diz: porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. É o que Deus falou. Eu não quero. Queridos, Deus aqui está falando abertamente: nós não devemos ser religiosos. O que é ser religioso? Ser religioso é achar que aquilo que eu faço, desempenhando dentro do ambiente da igreja, ou quando eu estou com os irmãos, porque quando as pessoas começam a se juntar num ambiente religioso, se elas se juntam para um churrasco, na hora do churrasco vai aparecer quem é quem. Vocês estão entendendo? O que a pessoa ali no ambiente da igreja, isso, aquilo, Jesus, pá, não sei o quê, fé, não, pá, isso, aquilo. A hora que está junto lá no churrasco, a pessoa mostra quem ela é de verdade. Fica evidente. E a pessoa não aguenta manter a capa religiosa por muito tempo. É só naquele período ali do culto. Depois que vai embora, ele... deixa eu voltar a ser quem eu sou. Lá fora, né? E aí junta com o irmão lá da comunidade deles, eles, não, é melhor não andar junto. Por quê? Porque o irmão vai ver que eu não sou quem eu tento mostrar que eu sou. O ambiente religioso faz isso. Não sei se você já viu ou já passou por essa experiência. É sufocante. Você fala uma coisinha meio torta, a pessoa já te corrige, dá bronca. Já viu isso? É difícil. É sufocante. Por quê? Porque é um ambiente religioso. A pessoa não aguenta muito manter aquela máscara. Por isso que o pessoal gosta tanto desses programas de televisão que confina todo mundo dentro de uma casa e põe câmera. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, não dá 24 horas, começa a aparecer quem é quem. É ou não é verdade? E aí, como todo mundo veste máscara, a pessoa quer assistir aquilo ali para ver a máscara do outro cair. É assim que funciona. É desse jeito. Os irmãos vão para um retiro, fica 3 dias junto. Daqui a pouco metade vem brigado. É assim. Começa a conviver junto muito. Não dá muito certo. Mas se nós levamos isso para a nossa vida particular, se eu vivo o evangelho lá na minha vida, eu não tenho problema nenhum em estar com ninguém. Não tem. O que você é aqui, você vai ser lá. E o que você é lá, você vai ser no seu trabalho. E o que você é no seu trabalho, você vai ser em qualquer lugar que você for. E a hora que você chegar aqui para cantar, Deus vai receber o seu cântico com alegria. Porque é um cântico que vem respaldado de uma vida que serve a Ele. Vocês estão me entendendo? É isso que Deus quer. É esse coração. E aqui, voltando para o Salmo 40, no versículo 8, 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Davi está falando de alguém, não é ele. Ele está falando de alguém que as escrituras já diziam que viria. Eis que venho, não é isso? Eis que venho, futuro. No rolo do livro de mim está escrito. Ele está falando do Messias. O Cristo, aquele que viria. Todo judeu que lia isso daqui, todo rabino, todo sacerdote, quando lia isso, ele está falando do Messias. Eis que venho. Veio. Então quem que vem? Aquele que iria furar a sua orelha de maneira voluntária. Davi não estava falando dele mesmo. Davi estava falando assim, vai chegar um tempo que Deus vai ficar tão farto desse monte de sacrifício, que Ele vai exigir um sacrifício diferente. Ele está dizendo, o Cristo se ofereceu para Deus como um escravo perfeito, que ia fazer a vontade dele. E ele foi lá, e Deus furou a orelha dele, na porta da casa, no batente da casa de Deus. E ali ele se entregou. Versículo 8, e o que o Cristo diz? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. A lei não está do lado de fora. A lei não é algo religioso, algo aparente externo, não. A nossa lei, a lei do Senhor está dentro do nosso coração. Abra sua Bíblia lá no final, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10.
O autor da carta aos Hebreus, ele recebeu uma revelação fantástica do Senhor, e quando ele escreve essa passagem bíblica, ele complementa o que o Messias, o Cristo, disse. Nós não sabemos se talvez o autor da carta aos Hebreus, quando ele escreve isso, um pouco diferente do que está no Salmo 40, ele escreve porque ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus. Todos aqui já sabem que o Senhor Jesus é o Cristo, ele é o Messias, é aquele que o Salmo 40 está falando. Eis que venho, a vontade do Senhor está no meu coração. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Os sacrifícios não aperfeiçoam, por isso que Deus está farto. As pessoas ofereciam sacrifícios e não mudavam de vida. Deus, ele quer que nós mudemos a nossa vida. Versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. É uma lógica. Se tivesse resolvido, acabou, não precisa oferecer mais. Mas tinha que fazer todo ano, né? Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E aí vem o versículo 5. E aí ele está falando, não que está escrito no Salmo. Eu já vi pessoas até falar, tá vendo, a Bíblia é incorreta, porque ele está dizendo, não, ele não diz que está escrito. Ele está falando que o Messias é uma revelação do Espírito Santo, que quando ele entrou no mundo, ele disse isso. Olha o que ele fala. Por isso, entrando no mundo, o Cristo diz, o que Jesus disse quando entrou no mundo? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele está falando, ele pegou o meu corpo como oferta e sacrifício pelo pecado. É isso que significa, furou a orelha lá no Salmo 40. Ele se colocou à disposição de Deus. Eu sou o seu servo, eu te sirvo com toda a vontade do meu coração. Então Deus pegou Cristo, o corpo dele, e foi o substituto pelo sangue dos animais. Jesus foi o sacrifício perfeito. E ele está alinhado com o Salmo 40, ainda ele continua, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho. Lá no Salmo 40, ele falou no futuro, eis que venho. Agora ele fala, eis aqui venho. Ele veio, Jesus veio e cumpriu aquilo que eu e você, queridos, jamais conseguiríamos fazer. Ele veio para fazer a perfeita vontade do Pai. Ele veio para cumprir aquilo que a Escritura diz sobre ele. E ainda ele fala aí, está no versículo 7, no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus é o Cristo, é aquele que viria, é aquele que Davi começa a escrever e ele mesmo se atrapalha em tudo e ele se perde nas escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo está colocando no coração de Davi que ele não está mais falando dele, ele não está mais falando de mim, de você, ele está falando de alguém que viria e resolveria o nosso problema com essas coisas. Hoje, olhando para Cristo, eu e você podemos oferecer para Deus o verdadeiro louvor, o verdadeiro sacrifício, através da nossa vida. Deus, ele quer que você tenha uma vida diferente, meu irmão. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas diferentes. Lá no íntimo do nosso quarto, lá quando você está lá mexendo lá na internet, na rede social, e ninguém está vendo, ninguém. Todas as vezes que você tem alguns recursos de apagar lá todos os rastros para ninguém ver, queridos, Deus, ele viu. Não adianta você apagar o rastro para alguém do lado não ver. Se você tem que apagar é porque não era bom o que você viu, você concorda? Se você coloca uma senha e não quer que seu marido mexa no seu celular, é que tem coisa lá que ele não pode ver, você concorda? E se ele não pode ver, Deus viu já. É disso que Deus está falando. Não vem cantar para mim, não vem oferecer coisa, se você tem coisa oculta no seu coração. Quantos casais que tem isso aí? O marido não pega o celular da mulher, a mulher não pega do marido. Ou eu estou inventando? Não. Mas por quê? Porque tem coisa errada lá, meu irmão. Tem coisa esquisita, escondida. É dessas coisas que Deus está falando. Meu irmão, não vem me louvar, não vem me adorar, não vem trazer dízimo e oferta, se os seus caminhos não são corretos, se a sua vida não é condizente com a palavra de Deus, se você não consegue
exercer misericórdia na vida das pessoas, assim como Jesus era. Se você não faz essas coisas, meu irmão, nosso louvor não é agradável ao Senhor, nossa adoração não é agradável, nossa oferta não é nada. É uma afronta, é um desrespeito, é uma ofensa. Nós temos que ser íntegros. Nós temos que viver a nossa vida olhando para o Cristo, o Messias. Jesus, ele chegou no Getsêmani. Ele falou: Pai, se possível for, me afasta de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, e sim a sua. Jesus se rendeu completamente ao Pai. Ele quer que nós façamos isso. Se nós conseguirmos viver uma vida lá fora, condizente com que nós tentamos viver a nossa vida religiosa, lá fora primeiro, e depois oferecer as coisas para Deus, nós vamos ser bem-aventurados. Como ele diz, bem-aventurado, felizes. Nós vamos ser felizes o dia que nós conseguirmos alinhar a nossa vida particular com a nossa vida religiosa. For uma coisa só. Isso é integridade. Amém? Quando nós falamos de um alimento integral, só para você ter uma ideia. Arroz integral. O que é um arroz integral? Quando você colhe o arroz, você joga alguma coisa fora? Se ele é integral? Não. Qual a diferença do arroz comum? O arroz comum, ele é polido, ele é descascado, não é? Tira a casca, pula, fica só o miolinho do arroz, não é isso? Fica só a parte branquinha. Mas o arroz integral, ele é inteiro. É isso que significa integral. Íntegro, integridade, integralidade. Significa não tem nada, é tudo. Tudo em você adora a Deus. Você não tem uma parte religiosa que adora a Deus e uma parte não religiosa que está com a mãozinha dada com Satanás. Não existe isso. A vida do cristão, que é íntegro, Deus, ele fala assim de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que agrada a Deus. Essas coisas. O dia que nós conseguirmos que o Espírito Santo haja dessa forma em nós, nós vamos oferecer a melhor oração, nós vamos dar o melhor sacrifício, a melhor oferta ao Senhor. E o resto depois é consequência. É tudo consequência. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Se tiver que falar 1 hora para você dar o seu melhor, eu vou falar 1 hora. Mas qual é o seu melhor? É a sua vida, o seu coração, os seus caminhos. Aquilo que você pode ser na vida de alguém. Seja uma referência na vida de uma pessoa. Faça, através do seu comportamento, uma pessoa conhecer a Cristo. Você não precisa nem pregar para ela. Só seja íntegro. Se nós formos íntegros, o mundo verá o Senhor. E se o mundo vê ao Senhor, as pessoas terão um encontro com Ele. E não tem oferta melhor que nós possamos dar a Deus. Amém?